Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica e eu vou procurar hoje esclarecer mais as dúvidas, porque muitas pessoas estão fazendo muitas perguntas sobre as bodas do Cordeiro, sobre tribulação. Então eu vou procurar esclarecer alguma coisa, Primeiro, eu quero dizer para você do tempo de tribulação, Já foi comentado na outra aula, que será um tempo que vai durar 7 anos após a vinda de Cristo. Então Cristo vai vir, vai ter 7 anos de tribulação, 3 anos e meio vai aparecer, vai ser uma falsa paz. O anticristo ele vai fazer um acordo com Israel, mas nos 3 anos e meio seguintes, no metade da tribulação, ele quebra o acordo com Israel. Aí ele vai oferecer sacrifício lá no templo de Deus e tal, então o povo vai perceber que realmente ele não se trata de Cristo, mas sim um impostor, Então, esse é o período de tribulação. Depois do período de tribulação, nós vimos lá que vai ter o tribunal de Cristo, onde vai ser julgado pelas obras. Ali não é para condenação, é para os salvos, vão receber galardões pelas suas obras. Aí tem as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro vai ser o casamento de Cristo com a igreja. A igreja deixa de ser noiva e ela passa a ser esposa do Cordeiro, Até aí, nós já estivemos vendo a respeito disso. E hoje eu quero falar um pouco com os irmãos também a respeito do milênio, O milênio nós sabemos que vai ser 1000 anos, onde Cristo vai reinar aqui nessa terra. E esse 1000 anos, ele vai se dar após o período de tribulação. Eu vou ler para os irmãos aqui, Que está aqui em Apocalipse capítulo 20, ele fala assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos recebam, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, Então, durante o milênio, logo após a tribulação, o que vai acontecer? Satanás ele vai ser preso. Cristo vai reinar nessa terra por 1000 anos. Quando as testemunhas de Jeová fala sobre um tempo que os animais vão ser mansos, A Bíblia diz lá em Isaías que os animais eles vão ser vegetarianos. Então, realmente, eles têm razão nesse ponto. As pessoas vão ter convívio com os animais, tudo, sem problema nenhum. Israel ela vai ser dada como nação. Quer dizer, hoje Israel já é uma nação, Mas nós sabemos que vai haver muitas mudanças quanto à nação judaica. Nós vamos entrar depois em detalhes, não quero entrar agora, porque aí nós teremos que entrar em Daniel, Ezequiel e outros livros, então não vou entrar nisso agora, por enquanto. Mas aqui é importante que a gente tenha ciência, Satanás será preso durante esses 1000 anos. Cristo vai reger aqui na terra, e a Bíblia diz que ele vai reger com vara de ferro, então a gente vê aí que nem tudo é o diabo, E a gente tem que tomar cuidado também para não ser enganado. Aqui na Bíblia mesmo, um pouquinho anterior aqui em Apocalipse, ele fala, que o diabo vai sair a enganar as nações. E depois ele é preso. Enganar as nações hoje nós temos que tomar cuidado, porque hoje o evangelho tem sido pregado de uma maneira distorcida. E o apóstolo Paulo ele escreveu, ainda que um anjo do céu viesse pregar outro evangelho, que fosse anátema. Ou seja, maldito. Ele diz assim: porém não é outro evangelho, senão alguns que distorcem a verdade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, com isso. Hoje nós vemos aí pessoas dizendo que o sangue dele cura. Mas é interessante que ele foi para um hospital, Se o sangue dele curasse, ele não precisava ter ido para o hospital e ficar agradecendo os médicos. O sangue podia ter curado dele mesmo, mas não curou. Agora as pessoas acreditam que aquele sangue vai curar ela. Então são coisas que o povo está sendo enganado, não percebe, não vê ou finge que não vê. Então nós temos que tomar cuidado, E aqui Satanás será preso, então ele vai deixar de enganar as nações. Então durante 1000 anos vai haver uma paz tremenda nessa terra. E aqui a Bíblia diz que depois importa que depois de 1000 anos ele seja solto. Alguns vão dizer assim, mas por que ele seria solto? Você veja bem, as pessoas que nasceram durante o milênio, eles não tiveram ataque de Satanás, eles não tiveram tentação vinda de Satanás. Então para eles seria mais fácil. Agora Deus ele é um Deus de justiça. Então o homem tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher a Cristo ou não. Então quando é solto aqui o inimigo, então ele começa a tentar as nações novamente.
é onde muitos vão se voltar contra Cristo. Apesar de ter vivido 1 milênio, 1000 anos aqui de reinado aqui nessa terra aqui, nós vamos ver que tem pessoas que sobreviveram ainda nesse milênio, que vão estar se voltando contra Cristo. Aqueles que morreram durante o milênio, eles fazem parte da primeira ressurreição. Se você... vou seguir aqui só para os irmãos ver. 20, verso 4, diz assim: E vi tronos, se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então você vê aqui, olha, a ressurreição. Eu falei que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, então, nós vimos que se dá com a volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, e mesmo assim, durante o período de tribulação vai ter pessoas que vão ser salvas, e durante o período de milênio vai ter pessoas que vão ser salvas. Essas pessoas automaticamente, o que vai acontecer? Elas vão ressuscitar. Então elas fazem parte da primeira ressurreição. Agora, aqueles que não ressuscitarem até o final do milênio, eles vão ser ressuscitados lá no trono branco. Aí não haverá mais salvação, porque aqui no trono branco, o julgamento dos mortos diz assim, olha, no Apocalipse capítulo 21, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você vê, é uma morte eterna, tá? Então aqui é a segunda morte. Aqueles que não participarem da primeira ressurreição vão para o julgamento. Aqui diz que abriram os seus livros. E depois abriram-se outros livros, né? Aqui nós podemos entender o quê? Um dos livros vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. Outro livro, nós vimos aqui que vai ser o livro da vida. Por quê? Porque eles vão ver que o nome deles não está no livro da vida. E eles vão ser julgados pelas coisas que estão escritas no livro. Então, irmãos, ó, nós vemos aqui que vai esse julgamento, ninguém vai ser salvo. Deu o mar os seus mortos. Aí alguns falam, mas como deu o mar os seus mortos? Tem muitas pessoas que não têm salvação e morreram e estão perdidas no mar. Estão lá no fundo, nas profundezas do mar. Mas nesse dia, o mar vai ter que dar os seus mortos. O inferno, ele vai ter que dar os seus mortos. E todos vão ser julgados, tá? Então, esses fazem parte da segunda ressurreição. A igreja não vai estar participando da segunda ressurreição. A igreja faz parte da primeira ressurreição, tá? E diz aqui, olha, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte aqui é o final de tudo. É quando as vidas vão ser lançadas ali para um julgamento. Vai haver o julgamento e elas vão perder a sua salvação eternamente. Então, é isso que diz aqui, tá? Nós vamos estar passando mais coisas. Eu sei que o vídeo não comporta. Se eu for continuar gravando, ele não comporta. Eu vou parar por aqui nessa aula. Mas nós vamos entrar depois em detalhes sobre muitas coisas, sobre muitas dúvidas. Mas você tem a liberdade agora de você esclarecer suas dúvidas. Eu acho que até você me ajuda e eu vou ajudar você também. Na medida que, né, eu já falei para os irmãos, a gente procura responder aquilo que vocês perguntam, tá? Eu sempre procuro dentro da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, se eu não souber, vou dizer para você que não sei, não vou inventar nada, tá? Mas tira suas dúvidas, vai ser bom para mim e bom para você, tá? Deus abençoe a tua vida, uma boa noite, tá?